isso, bora conversar coisa arada e na edição de hoje nós vamos falar delas, das mulheres, das mães e da violência que ainda ronda os nossos sentidos, as nossas vidas. Nós tratamos com muita força, com muita potência de todas as questões que estão no entorno da mulher. E pessoal, sem mimimi, sem vitimização da mulher, não é essa a nossa linha de conversa sobre o feminismo. É sobre verdade, é sobre realidade, é sobre sofrimentos que ainda pairam no nosso entorno, principalmente aqueles que não são esperados. Hoje nós não vamos falar sobre violência doméstica, sobre violência psicológica, nós vamos falar sobre a violência obstétrica, que é um tema repleto de tabus. Nós somos ensinados desde criança a receber do médico, do hospital, da estrutura de saúde, um cuidado soberano, como se ali qualquer pessoa que chegue a uma unidade de saúde recebesse todos os cuidados para que ela tivesse uma melhora, enfim, e de modo muito especial no momento do parto. Era para ser assim 100% das vezes, mas nós estamos incorrendo num erro constantemente, justamente pela falta de atenção que se dá à mulher e ao bebê nesse momento tão especial que é o momento da vida. Por isso que a gente tem que investigar esse tema com profundidade. E nós convidamos uma mãe extraordinária, uma mãe de 3 filhos, que não teve o privilégio de levar para casa a sua Melissa, a sua filha mais nova, que era para ter agora 3 anos de idade, né? Se não fosse o episódio da violência obstétrica que tirou a Melissa do convívio dos pais. Um bebê absolutamente perfeito, uma gravidez sem nenhuma intercorrência, que tinha tudo para fortalecer os laços de amor da família da Raquel. E é por isso que a gente vai tratar desse tema, para que vocês compreendam que a gente precisa fazer esse enfrentamento juntos. Raquel está aqui comigo. E ela, antes de tudo, Raquel, né? O tema já está posto na mesa, no Bora Conversar de hoje, é violência obstétrica. Mas antes de a gente entrar em números no que é a violência obstétrica no Brasil, eu quero que tu me responda como foi para ti a tua gravidez, o teu momento de receber a Melissa, se ela foi um bebê esperado, se tu fizeste o teu pré-natal corretamente. Como foi esse primeiro momento de concepção da Melissa para ti? Primeiro, quero agradecer. E falar da Melissa é emocionante. Ao mesmo tempo que tem muita dor, tem muito amor. A minha gravidez não foi planejada, nenhuma das minhas gravidez, né? Nem a da Melissa. E logo que eu engravidei foi um susto, porque eu já estava com 37 anos e eu não esperava mais um filho. E o meu medo também sempre foi todo o processo do final da gravidez, do trabalho de parto. Mas, desde o momento que eu fiquei sabendo, eu recebi com muito amor, é uma bênção, os filhos que a gente tem. E levei a gravidez adiante. Eu sabia que ia ser uma menina. Ela sempre teve nome, mas eu só dei o nome para ela quando ela nasceu. E a gente estava muito feliz. A minha família estava completa. Meus filhos estavam felizes. A gente esperou toda a gravidez. Cada dia a gente curtiu a barriga crescer, ela mexer, o que eu comia e ela gostava e ela mexia, as músicas que eu colocava e ela mexia. Então foi uma criança muito, muito amada e muito esperada. Tu, investigando um pouco o momento da tua história, Raquel, a gente não pode deixar de trazer os números que a gente tem aqui em Santa Catarina, né? Em 2022, a gente teve 32 registros de bebês perfeitos que, por conta do episódio da violência obstétrica, não puderam voltar para casa. E junto com eles, algumas mães, né? A tua história é uma história muito bonita de ser
contada justamente porque ela vem desse amor no qual a Melissa foi concebida. E é preciso dizer que uma mulher aos 37 anos de idade está em absolutas condições físicas e hormonais de gerar uma criança. Isso é relevante dizer. Embora a Raquel já tivesse 2 outros filhos, ela não tinha, gente, nenhum quesito que a colocasse numa condição de risco. Mas eu quero que tu descreva para as pessoas, rapidinho, se tu consegues, o momento do parto, assim, como aconteceu. Porque a gente fala violência obstétrica, o que ocorre? O momento do parto ele só é descoberto na mulher na hora que ele acontece. Por mais que você tenha um pré-natal, que você viva um preparo, o momento do nascimento é confuso. A mulher ela não tem, geralmente, discernimento se os procedimentos médicos que estão sendo adotados são os corretos ou não. E isso foi bastante confuso para ti, né? Mas me conta, assim, no momento que tu chegaste no hospital, como começa esse processo da violência? Aquele dia eu estava completando 9 meses. E como no último mês eu não tive acompanhamento pelo médico que estava me acompanhando pré-natal, eu fui até a maternidade para saber a posição que ela estava, para ouvir o coraçãozinho e quantos centímetros eu já estava de dilatação. E estava tudo bem comigo, tudo bem com ela, o coraçãozinho dela estava perfeitamente e eu já estava de 3 centímetros de dilatação. E o residente que estava me atendendo disse que eu poderia ir embora, que o hospital estava bagunçado aquele dia e que se eu entrasse em trabalho de parto ou quisesse voltar, eu poderia voltar no hospital ou em outra maternidade, mas que estava tudo bem, que ele ia me liberar, que eu ainda não estava em trabalho de parto. O trabalho de parto ainda estava evoluindo. Só que para ele me deixar embora, né, me dar alta, ele tinha que falar com o médico. E o médico entrou na sala que eu estava fazendo o exame do coraçãozinho do neném. E o médico falou, não, a gente vai deixar ela aí, a gente vai colocar ela em qualquer quartinho e esse neném vai nascer. Porque pelas contas da minha última menstruação e do dia que eu concebi ela, né, ela ainda tinha 2 semanas para frente. Só que aquele dia eu estava completando 41 semanas pela data da última menstruação. Então o médico quis fazer a indução. Indução essa que eu nunca tinha passado por isso. Eu sabia que eu tinha que passar pela indução por uma sonda, por conta de eu já ter uma cesariana anterior, que seria menos arriscado. E ele até tentou fazer esse procedimento, mas ele conversava muito e na sala que a gente estava entrava muita enfermeira e os residentes para perguntar outro tipo de assunto. E ele não quis colocar, né, a sonda, ele disse que por ter já os 3 centímetros de dilatação, ela não iria fixar e que eu iria para o soro. E a partir do momento que ele falou que eu iria para o soro, eu não quis, porque eu não gosto de agulha, injeção. E ali eu perdi minha autonomia, vamos dizer assim. Ali eu já estava vulnerável, já estava com medo de todo o processo do parto, mas ali eu já não tive mais voz. Ali ele falou para mim que eu iria para o soro, pronto, e acabou. E assim foi feito. Aí começou a indução por medicamentos, né? A partir dali ele me fez assinar os papéis, que como eu estava sozinha, meu companheiro não pôde subir, eu não pude ter acompanhante no hospital. Então eu cheguei às 11 da manhã no hospital, a hora que eu fui atendida era 2h30. Eu estava sozinha, sem nenhuma refeição, sem água, sem nada na maternidade. E começou toda a preparação. Eu fui encaminhada para o leito às 4 da tarde, para onde iria começar a fazer a indução por soro. Eles colocaram a medicação só às 6. Esse tempo todo, das 11 às 6, eu fiquei sem acompanhante e sem nenhum tipo de refeição, de nada. E aí, às 6, eles colocam o medicamento para indução. Isso. A partir dali... que começou todo o terror. Porque eu já estava sozinha o tempo todo. Então, eu entrei para o leito e fiquei sozinha. E ali entrou uma enfermeira para explicar que eu iria tomar o soro.
e que no momento que eu tivesse com muita dor, eu não iria escutá-la mais. Então, ela falou que ela ia me explicar antes, que era para mim ficar calma, que a dor era normal e os procedimentos eram aqueles, vamos dizer assim. Ainda sendo preparada para um parto normal. Sim, eles não fizeram um ultrassom para saber em que posição que ela Em estava. nenhum momento Não cogitaram uma cogitaram hipótese de fazer uma cesariana. Não, em Em nenhum momento. momento. Em nenhum momento eles sentaram comigo para questionar, ó, vamos fazer por esse caminho, vamos fazer por esse, vamos esperar. Nenhum momento. Porque a cesariana seria 30 minutos, ela estaria comigo. E a indução demoraria, eles disseram que poderiam durar até 36 horas. E às 6 da tarde foi quando colocaram o remédio em mim, o soro, né? Para mim era um soro, porque eu estava o tempo todo sem comer, o tempo todo sem alimentação, eu precisava de soro para poder parir uma criança. E aí, naquele momento, eu também achei estranho, porque a enfermeira que entrou, ela só disse para mim que ela não iria colocar na veia que a gente toma soro geralmente, que seria em uma outra veia, e ela começou a me furar sem parar. E eu já tenho medo de agulha. Ela furou no meio do braço, ela furou na mão, ela furou em todos os lugares e ela não conseguia achar a veia. E eu falei para ela várias vezes, então deixa sem. Eu vou tomar banho, eu vou andar no hospital, eu faço alguma coisa, mas me deixa sem. E ela falou que não. Então ali foi mais um momento que eu entendi que Estava fora do teu controle. Estava fora do meu controle. E isso e foi indo nesse estado até que horário? Que horas que tu entra para a sala de parto? Ela só ela só conseguiu colocar esse soro, que ela chamou outras 2 enfermeiras para me segurar. Foi uma tortura. Elas furaram dos 2 lados até achar uma veia. Depois disso eu fiquei acoplada numa máquina que ficou o soro. E essa máquina apitava muitas horas, né? Ela fazia um alarme. E elas entravam na salinha que eu estava para mexer na máquina e dizer que a máquina estava dando problema, que a máquina era antiga e queria ficar por isso mesmo. E ali começou o trabalho de parto, as contrações muito rápido. Foi às 6 da tarde que colocaram. Mas logo que colocaram esse soro em mim, veio a primeira refeição do hospital. Eu tirei foto, mandei para o meu marido que estava do lado de fora. Certamente preocupado contigo. Que eu iria comer aquela hora. Tirei foto, tinha uns pedaços de carne, um purê ali, e eu fui comer. Eu precisava comer, porque eu precisava ficar forte. E quando eu comi 2 pedaços daquela carne, eu achei estranha. E chamei a enfermeira e falei para ela, olha, isso aqui é carne de frango? Ela olhou, eu falei, ou é porco? Ela olhou, ela falou, não, é carne de porco. Aí eu falei, mas eu sou alérgica. Aí ela fechou a bandeja, empurrou num canto e falou, então não come. Ela entrou para a sala da enfermagem e eu ouvi ela falar, a moça está reclamando que comeu carne de porco e ela é alérgica. E ainda eu comentei com ela, eu falei, nossa, mas eu não sabia que dentro do hospital davam carne de porco, né? Ainda mais para uma mulher que ia parir. E ela falou assim, a carne de porco é mais barata. E aí, isso tudo foi, né? Várias histórias no meio da história. Foi tudo indo. E aí o trabalho de parto começou a acontecer muito rápido. Eu já não conseguia, eu sozinha não conseguia ficar na posição da maca, né, que eu estava. Eu pedi para colocarem uma bola para mim sentar em cima por causa da posição da barriga. E ali eu fiquei. Tinha uma moça do meu lado, haitiana, que ela também estava sem o companheiro dela e ela não estava conseguindo falar muito, se comunicar, porque o marido dela que era tradutor. E ela estava com a sonda. Então ela vinha me perguntar o porquê que eu não estava com a sonda quando ela via a máquina. E ela, uma hora, ela me levou para ir para o banheiro com a máquina, porque não tinha enfermeira para me levar até o banheiro. Então foi essa senhora que me ajudou a ir no banheiro uma hora, porque a gente ficou completamente sozinha ali naquele leito. E aí, Raquel, tu começa a ter as contrações, entra em trabalho de parto. Que horas que eles te resgatam, que eles te levam para a sala de parto? Em que momento acontece isso?
Mudou o plantão às 7 horas, então o médico que fez a minha internação não ficou, entrou uma outra médica. E umas 8 horas da noite ela entrou para me ver. E ela perguntou para mim se tinham feito o exame de toque. E eu falei que não. E ela ainda reclamou comigo. Ah, então já deveriam ter feito. Mas eu não poderia fazer nada sozinha. Ela fez esse exame, eu já estava com muita dor. Ela constatou que eu já estava de 5 centímetros de dilatação. E a partir daquele momento eu poderia ter um acompanhante, que com 5 centímetros de dilatação é o começo do trabalho de parto. E enquanto o meu companheiro iria subir para me acompanhar na sala de parto, eu fui para o banheiro, eu fui encaminhada para tomar banho. No banho colocaram a bola, me colocaram embaixo do chuveiro, com a água caindo nas minhas costas, só que a enfermeira não ficou comigo, ela saiu. E ela falou, olha, fica aí de 40 minutos a 1 hora. Só que eu estava com muita dor e sozinha. Então eu segurava num ferro e ficava ali. E eu devo ter ficado uns 20 minutos, porque eu estava com muita dor. E eu pedi para sair do banheiro. Nessa hora também, ela apenas colocou um avental em mim. Ela não me secou, não me deu nenhuma toalha. Eu coloquei o chinelo e saí molhada. Ela não encostava em mim, com o risco de cair, escorregar para a sala do lado, que era a sala de parto. Quando eu fui entrar, tinha uma enfermeira na outra porta do corredor e o meu marido estava entrando. E logo que ele foi entrar, eu fiquei feliz em ver ele, porque aí eu não ia ficar sozinha, ele ia me ajudar a subir na maca, porque ninguém encostava em mim. Só que a enfermeira empurrou ele para fora e pediu para ele fazer o papel da internação. E ela fechou a porta e saiu pela outra. E eu fiquei sozinha ali. Então eu entrei, sentei, deitei na maca, né, me acomodei e fiquei nessa posição. Quando eu relaxei o corpo, eu senti que a bolsa estourou. E na hora que eu senti que a bolsa estourou, eu senti um estouro do lado esquerdo da minha barriga, muito forte. Como se alguém tivesse chutado uma bola e essa bola tivesse batido e estourado em mim. Foi muito forte, foi muito rápido. Então, conforme eu senti a dor, eu segurei e gritei. Foi quando a enfermeira entrou no quarto e perguntou o que estava acontecendo. E eu, assustada, estava com dor, com medo, eu falei para ela, olha, eu tô com muita dor, estourou a minha bolsa, estourou alguma coisa aqui, tá doendo, me ajuda. Ela colocou a mão na cintura e falou, olha, levanta que nessa posição você não pode ficar. Eu levantei da cama, sabendo, né, que eu tinha que acatar o que ela estava falando, porque ela não me escutava. Eu fui para frente da maca que eu estava. Só tinha eu na sala de parto, tinha 2 macas, mas só tinha eu. E ela colocou um banquinho no chão com um pano. Ela esticou um pano no chão, um lençolzinho, e pediu para mim sentar. Só que o banquinho era desse tamanho, era muito baixinho. E eu não conseguia apoio para abaixar. E ela não encostava em mim. Então, quando eu fui abaixar, eu olhei e falei, mas e se eu sentar e ela nascer e cair no chão? Ela falou, se ela nascer e cair no chão, melhor. Nasceu. Aí, eu nem sentei, na posição que eu estava para sentar, eu levantei e falei, não, eu vou ficar sentada. Vou ficar deitada. E deitei de novo. Aí ela falou para mim, você que sabe, assim você vai sofrer mais. E ela saiu da sala e encostou a porta. E eu voltei a deitar sozinha na cama e quando ela saiu, ela falou lá dentro da sala da enfermagem, essa daí vai dar trabalho. E aí eu comecei a chorar. Porque eu sabia que ali eu ia sofrer mais e alguma coisa estava acontecendo de errado, que aquela dor não era normal. E ela não chamou um médico, nada naquele momento? Nada. E tu ficaste ali por quanto tempo mais sozinha? Depois que ela saiu, o meu marido entrou e eu entrei nessa sala de parto, era 9 horas, quando eu senti essa dor que estourou tudo. E eu tive 3 atendimentos nessa sala, das 9 à meia-noite. 3 atendimentos. Depois que essa enfermeira saiu, eu acho que demorou uns 40 minutos, 45 minutos, entrou um médico para me avaliar, né? Eu falei para ele que tinha estourado a minha bolsa, porque ele não sabia.
E eu estava muito nervosa, eu estava com muita dor. Falasse para ele dessa dor. Falei para ele da dor, também. ele ficou indiferente. Ele só pediu para mim ficar quieta, porque ele precisava fazer o exame de toque. E aí, nessa hora, o meu marido me segurou e falou: fica calma, segura a dor, deixa ele te examinar. E aí, eu fechei o olho, porque o meu corpo queimava muito, meus olhos queimavam muito. Então, eu fiquei quieta. E aí, meu marido conta que ele colocou o braço lá dentro e quando ele tirou, ele já tirou com a luva, que era só sangue. Era muito sangue. E o olho dele arregalado. E a outra enfermeira que estava do lado com o olho desse tamanho também. Eu só escutei ele falar, ela já está com 8 centímetros. Então, eu naquela hora falei, então, que bom, agora ela nasce rápido. E ele veio fazer o exame do coração. E ele tentou por várias vezes com um aparelhinho de mão. Ele não conseguiu escutar. Ele ainda me perguntou em que posição que ela estava, que eles estavam escutando o coração na outra sala, que eles escutaram a última vez. E eu falei que era desse lado, ele não conseguiu. Nessa hora já estava todo mundo sem reação. E ele pediu a máquina do cardiotoco, que faz a escuta do coração. E ele também não escutou. Aquele barulho não era o coração dela. Era o barulho da gestação, não era dela. E ele saiu sem dizer uma palavra. Sem dizer se estava tudo bem, sem dizer se... E aí tu foste submetida à cirurgia depois disso? Depois à disso, meia-noite. eu ainda fui... Duas médicas veio escutar o coração dela, só que aí eu já não reagia mais, porque chegou um momento que o meu trabalho de parto parou e eu não tinha nem como ficar com o olho aberto, porque meu corpo queimava e doía inteiro o meu corpo. Eu sentia um cansaço. E ali a gente ficou até a meia-noite, quando resolveram me levar para a cesárea. Entrou as enfermeiras batendo palma na sala, que eu estava quieta, e dizendo, chega de folia, o bebê já vai nascer. E o meu marido não entendeu por que elas entraram assim. E ainda ele pediu uma cadeira de roda, porque eu não estava reagindo. E elas disseram que não, que eu iria andando para a sala de parto, para mim poder ir reagindo e dilatando, que era melhor. Eu lembro que eu me debrucei em cima da enfermeira e fui andando até a sala de parto. E quando eu entrei na sala, já tinha duas médicas de um lado e um enfermeiro na frente. Me sentaram muito rápido. E eu só escutei a médica falar, como que ela ficou tão ruim assim? E eu estava numa posição que eu não conseguia nem levantar o braço. Doía o meu corpo inteiro. E a enfermeira que estava na minha frente falou, não sei. Ela estava bem até agora. E eu não consegui dizer que era mentira, que eu não estava bem. E ainda ela disse, só se ela ficou ruim do caminho que ela veio andando para cá. E não era verdade. E aí, nesse momento, então, é que começa a cesárea da Melissa. Sim, me deitaram muito rápido, me anestesiaram e já me deitaram muito rápido. E quando eu senti que adormeceu o meu corpo, a reação da minha alergia é vomitar. Eu vomitei toda aquela carne de porco. E quando eu olhei para o lado, meu esposo já tinha entrado para acompanhar. E já estava todo mundo com o olho desse tamanho. E eu achei estranho, porque eles me mexiam muito na cesariana. Eu não fiquei parada. Eles anestesiaram, só que eles mexiam muito a minha barriga. Eles procuravam ela dentro da minha barriga. Eles não abriram e tiraram ela. Eles estavam procurando ela dentro da minha barriga. É porque ela já não se mexia mais, né? Não, ela... Não. A partir do momento que estourou a minha bolsa e eu senti aquela dor, eu tive uma ruptura uterina. Né? O meu útero rompeu, então ele abriu. Ela saiu do útero. Entendi. Ela estava aqui em cima da minha costela, solta na minha barriga. E aí eles tiveram muita dificuldade para tirar ela de dentro. E quando eles tiraram, eu não conseguia ficar com o olho aberto por causa da queimação. Eles mostraram para o meu marido, ela estava toda ensanguentada. A gente vê parto que o neném nasce com aquela camadinha branca. Ela estava só sangue, dos pés à cabeça inteira ensanguentada.
E ela não reagia, né? Meu marido viu que ela não reagia. Eu só escutei a médica gritar o nome dela da sala. A médica gritou, Melissa, Mel, Mel, e saiu. E aí eu abri o olho, quando eu olhei para o lado, meu marido já estava sem reação. Eu fechei o olho e fiquei esperando escutar ela chorar. E ela não chorou. Ela nasceu à 00:25, sem vida. Eles tentaram reanimar ela, mas ela já não tinha vida já. E aí tu entraste num processo hemorrágico que quase te leva junto com ela. Sim, ali quando eles viram a gravidade, eles até chamaram o meu esposo para ver a Melissa. Ele saiu da sala, me deixou ali, e ele disse que ela era perfeita, ela era enorme, ela tinha 3,660 kg, ele viu limpar, ele viu medir, a médica que atendeu ela disse que ela tinha umas manchinhas, que ela não tinha morrido no processo do parto ali, que ela já tinha morrido algumas horinhas antes, foi na hora que eu senti a dor. Muito provavelmente. E ele conheceu ela ali, né? Ficou com ela, pegou ela no colo e ele veio me contar. Só que não era para ter me contado, eles não queriam me contar. E aí, na hora que ele me contou que eu fui ter uma reação, eles me apagaram. E aí, nesse me apagar, quase que eu não volto. Porque eu fiquei mais de 3 horas em cirurgia, eu perdi muito sangue, eles me desenganaram, meu marido saiu da sala, ficou com a Melissa um tempo, e chamaram ele para voltar para a sala. Ele falou que quando ele entrou na sala de parto, tinha sangue para todo lado, eles estavam sugando sangue lá de dentro e eu estava com os órgãos para fora. E o médico falou para ele, ela não vai resistir. A gente está tentando de tudo, mas ela já perdeu muito sangue. E ele disse que só pediu para tentarem me salvar, porque a menina já não tinha como. E ali eu fiquei, até eles conseguirem retirar o meu útero, porque não teve nem como reconstruir. E eu sobrevivi por milagre. Tu sobreviveu, Raquel, porque essa história precisava ser contada. Talvez, às vezes, a gente acha que foge a nossa compreensão o que acontece conosco, mas Deus ele sempre age de formas misteriosas. A grande maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica se calam depois disso. Muitas delas têm a felicidade ainda de voltar com os seus filhos para casa. Mas aqui eu vou dizer para vocês um número. 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica no Brasil. Não só no SUS, também em hospitais privados. O que aconteceu com a Raquel foram múltiplas e sucessivas violências dentro de um hospital. Ela foi tratada com preconceito pela própria equipe de enfermagem composta por mulheres, que a tratou como uma mulher manhosa, chorona, reclamona, que estava reclamando de dores e que ela não tinha o direito de reclamar. Ela foi submetida a essas violências e outras tantas no pós-parto. E eu, sinceramente, acredito que, mais do que tudo que a gente possa dizer nesse programa de hoje, eu acho que ele fala por si quando tu contas a tua história. Eu tenho aqui um roteiro, um papel que a minha equipe prepara e ajuda a fazer com perguntas. E eu nem sei se eu quero falar sobre... Eu brigo tanto com eles, né? Peço tanto para eles me ajudar, para a gente ter um programa de conteúdo sempre. E eu nem sei se eu quero falar o que está escrito aqui, né? Porque a tua história ela é muito, muito reveladora. A gente propôs recentemente um projeto de lei na LESC que nos ajuda a combater a violência obstétrica. A gente falava há pouco tempo, eu e a Raquel, sobre parto humanizado, pessoal. A humanização do parto começa quando a mulher põe os pés no hospital e se sente frágil e não sabe o que o corpo dela está dizendo com as novas reações que só a maternidade nos impõe, só a maternidade nos coloca. É esse acolhimento primeiro, que não é nem lá na sala de parto. Se a Raquel tivesse sido ouvida hoje, seguramente
nós teríamos uma criança de 3 anos e talvez a nossa pauta fosse outra. Eu perguntei para a Raquel por que ela está fazendo isso, né? Por que ela está se submetendo a experimentar essa dor e essa violência e esse luto. Porque a Raquel é uma mulher simples, dona de casa. O marido dela trabalha muito para que ela possa estar no lar e ser uma boa mãe. Mas a Raquel me respondeu com uma resposta que eu quero compartilhar com vocês. Ela disse: Paula, eu não posso. Eu sempre fui uma mulher que contestei as injustiças. Eu não aguento uma injustiça. O que foi feito comigo e com a minha filha foi uma injustiça. E é por isso que a Raquel está aqui. E é por isso que a história dela precisa ser contada repetidas vezes. Então, gente, eu quero aqui dizer para vocês que o objetivo desse encontro de hoje, o Bora Conversar, é para falar com pais e mães, sabe? Não é sobre mulheres apenas. Algumas questões têm que mudar. Do momento em que a mãe põe o pé no hospital, ela precisa, merece e é justo que ela tenha um acompanhante. Uma pessoa que esteja no seu estado perfeito, o esposo, a mãe, uma amiga, alguém a quem ela possa dividir os seus sentimentos para que ela não seja vítima de um preconceito que a coloca num lugar em que ela não tem o direito de falar sobre a sua dor. E eu tô te falando para vocês assim, ó, que eu tô me controlando gigantemente para não chorar, porque eu tive 2 filhas, Raquel. E a gente, quando escuta uma história como essa, revisita os nossos partos, revisita o que a gente passou nesse período, né? E nós não podemos mais, de maneira nenhuma, negligenciar o momento mais importante da vida de um ser humano, que é o nascimento. Nós estamos aqui em 2023 tratando de um tema que não poderia, em hipótese alguma, se repetir. E ele continua se repetindo na porta dos hospitais. É por isso que eu quero muito compartilhar com vocês esse momento e em nome da Melissa, em nome da Raquel, te parabenizar, Raquel, pela tua coragem, né? Pela tua força, pela tua energia, pela superação que tu vives dia a dia para tocar nesse tema e repetir a tua história. E eu tô aqui para te dizer que faço parte de um grande grupo de mulheres que vai sim estar do teu lado. Nós vamos falar muitas outras vezes sobre violência obstétrica, para que as famílias, para que pais e mães saibam o que é isso. Quando se pensa em violência obstétrica, muitas vezes a gente se remete só àquele momento pontual da paciente do médico. E é além disso. Então, gente, eu vou deixar para um programa outro, viu, gente? Nós investigarmos esses números e todas essas leis. Dizer para vocês que a gente conta com o apoio da sociedade catarinense para que a Lei Melissa seja de fato aprovada, mas mais que isso, que a gente possa construir uma rotina de conscientização e sensibilização dentro desses hospitais. Eu não sei o que aconteceu com a vida dessas mulheres que te receberam, dessas profissionais, dessas enfermeiras, que colocou cada uma delas nesse cenário de indiferença em relação ao ser humano, mas isso precisa ser resolvido pelo nosso Estado. Então, eu antes de qualquer coisa, né, quero deixar para a Raquel, para que ela possa deixar a sua última mensagem. Ela me trouxe um presentinho aqui, era uma lembrancinha da Melissa, né, Raquel? Virou uma lembrancinha da Melissa. Porque eu conto e reconto essa história porque outras mulheres se identificam a partir do meu relato. Chegam a mim mulheres que tiveram um filho há 30 anos atrás, que carregam traumas até hoje e se identificam hoje com as violências que elas sofreram a partir do meu relato. Então, isso traumatiza não só a mulher, a família inteira. Então, eu não posso me calar. Eles quiseram
que a Melissa não existisse. Eles fizeram com que a Melissa não existisse. Mas eu não posso deixar isso acontecer. E toda vez que eu falo, eu faço ela existir, eu honro a memória dela. E eu carrego outras mães que não têm coragem e nem forças para fazer justiça. Então eu vou fazer por mim, pela Melissa e por todas essas mães e bebês. Eu sou obrigada a me levantar para te dar um abraço, né?